Bom, e na primeira colocação do Top 20, a diferença de Lula para Jair Bolsonaro voltou a cair. O levantamento do Poder Data para a presidência da República, realizado entre os dias 17 e 19 de julho, mostra o petista com 43% das intenções de voto contra 37% do atual presidente da República. A diferença de 6% é a menor registrada entre os dois candidatos desde abril desse ano. Schelp, na sua opinião, quais os motivos que provocaram essa queda? Olha, eu vejo dois motivos. Primeiro, uma tendência que já vem ocorrendo desde o início do ano, que é a de melhora de Bolsonaro nas pesquisas, em grande parte porque a pandemia de Covid-19 arrefeceu, né? Graças às vacinas, graças a uma cepa do vírus que é menos agressiva, há menos mortes e as contaminações não resultam em casos tão graves como antes. Então, a gente vê uma redução desse problema no país e Bolsonaro era muito mal avaliado na sua política, na sua postura diante da pandemia. Conforme a pandemia vai dando espaço aí a outras questões importantes para os brasileiros começam a focar em outros temas, como, por exemplo, a economia. E aí entra a questão da PEC das bondades, né? Aquela PEC que criou novos auxílios ou ampliou auxílios já existentes, ampliou valores, criou aí auxílio para os caminhoneiros e assim por diante. Isso foi amplamente discutido na semana passada e essa pesquisa foi realizada no início desta semana, portanto, aí no rescaldo dessa discussão, das notícias da aprovação dessa PEC. Então é possível que Bolsonaro cresça ainda um pouco mais a partir do mês que vem, quando esses auxílios efetivamente vão começar a ser pagos. Então a diferença de 6 pontos percentuais, se a gente considerar a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, então poderia até ser menor, poderia ser uma diferença aí de 3 pontos percentuais, 4 pontos percentuais entre um e outro, o que faz com que o primeiro turno possa ser uma disputa acirrada. Já no segundo turno, essa pesquisa mostra uma vantagem maior por parte do ex-presidente Lula. Justamente, Schelp, o levantamento mostra, né, que se as eleições fossem hoje, haveria o segundo turno. Você acha que alguém pode ganhar no primeiro turno ou vai ser decidido no segundo turno mesmo? Agora 11h56. Essa pesquisa, ela indica que está mais distante a possibilidade de que Lula vença no primeiro turno, algo que o PT aí vem tentando conseguir com as alianças, insistindo, por exemplo, para a desistência de Simone Tebet, do MDB, para conseguir aliar-se a uma ala do MDB e conseguir trazer outras pessoas da terceira via para o seu campo político, né, para a sua coligação, para a sua aliança. O que acontece é o seguinte, a soma de votos de Lula teria que ser maior do que a soma de todos os outros votos, né, para que ele pudesse ganhar no primeiro turno. E nessa pesquisa isso não acontece, aí a distância para que isso acontecesse fica maior, então fica mais difícil que ele vença no primeiro turno.